Bom dia, Itália, boa tarde, Alemanha e boa noite, Polônia. Hoje vamos apresentar para vocês os nossos novos candidatos à presidência da Escola Nacional de Teatro. A primeira pauta que iremos trazer para vocês é sobre o autor italiano Eugenio Barba. O Eugênio, ele foi um pesquisador e diretor de teatro. Ele foi o criador da Companhia Odin e foi ele quem trouxe para o mundo do teatro o conceito de antropologia teatral. O Eugênio nasceu na cidade de Brindisi e ele vivia com a sua família. E após a morte do pai dele, a mãe dele, por condições financeiras, a família ficou passando por muitas dificuldades financeiras, a mãe decidiu mandar ele e o irmão dele para uma escola militar. Nessa escola militar, Eugênio tinha sérias dificuldades sobre seguir as regras do colégio. E muitas vezes ele foi, não apelidado, mas levaram para ele o título de desobediente. Ele não sabia respeitar nenhuma das regras, ele tinha uma certa dificuldade para se adaptar a toda aquela situação de estudar num colégio militar. Toda essa rebeldia dele em não aceitar as regras, por um ponto foi muito importante, porque quando ele foi começar a escrever os livros dele, ele começou a refletir sobre isso. Então, nos livros deles a gente encontra muito conteúdo sobre a importância da disciplina dentro do teatro. Ele linkou essa disciplina que ele precisava ter no colégio militar, a disciplina que a gente também precisa ter dentro do teatro e desse ambiente que é. Depois de todo esse período estudando na escola militar, o Eugênio se formou. Quando ele se formou, ele tinha muita dúvida do que realmente fazer. Então ele decidiu viajar pelo mundo. Uma dessas viagens, ele foi para Varsóvia. E lá ele acabou conhecendo um pouquinho o povo de lá. E ele se encantou muito com a maneira como o povo era, tudo que o povo falava, fazia. E ele decidiu começar a fazer aulas de direção em uma escola estatal de teatro. E nesse mesmo ano que ele entrou para estudar direção, ele conheceu Grotowski. E o Eugênio, ele considerava, nesse período que ele teve aulas, experiências com Grotowski, ele passou a considerar o Grotowski como um mestre para ele. Durante mais ou menos uns 3 anos, o Eugênio ficou trabalhando com Grotowski. E depois desses 3 anos, desse período, ele acabou viajando para vários lugares diferentes para levar um pouco do que era o teatro do Grotowski, para difundir um pouco as ideias do Grotowski. E em uma dessas viagens, ele foi para a Índia. E lá na Índia ele conheceu o Kathakali. O Kathakali é o tradicional teatro indiano. E o Kathakali, ele tem uma influência direta, total, com o pensamento, com a forma de fazer teatro que o Eugênio Barba traz pra gente. Depois de todo esse período que ele passou estudando essas diferentes culturas e esses diferentes lugares, o Eugênio, ele retorna para a Noruega e lá na Noruega ele decide fundar um grupo de teatro, o Teatro Odin, ele é super conhecido e ele foi o fundador e o diretor do Teatro Odin. A nossa segunda pauta é sobre o dramaturgo, poeta e romancista alemão Bertolt Brecht. O Brecht, ele foi o fundador do teatro épico. O Brecht, ele nasceu na Alemanha e ele começou a vida literária dele muito novo. Quando ele era jovem, ele já publicou alguns textos em jornais na própria cidade, então ele começou bem novinho. Ele cursava medicina, mas ele teve que interromper os estudos de medicina porque ele foi fazer um trabalho voluntário num hospital durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele teve que largar tudo para ir trabalhar voluntariamente. Quando Brecht retornou para sua cidade, aí ele realmente, de fato, começou a carreira artística dele, a carreira literária. Ele começou a escrever muitas peças, começou a trabalhar com muitos diretores, músicos, e todos esses trabalhos, essas peças que ele escreveu, foi o que impulsionou a carreira artística dele, foi o que fez ele subir e crescer como artista. O teatro do Brecht, ele tem uma influência muito forte marxista, então todo o trabalho dele vai ter algo relacionado à conscientização do povo sobre a realidade que a gente vive. A nossa terceira pauta é sobre o Grotowski. O Grotowski, ele nasceu na Polônia e ele foi muito conhecido por inovar o teatro do século XX. O Grotowski, ele se formou em uma escola na cidade que ele morava, ele fez uma graduação em artes dramáticas e logo depois disso ele decidiu estudar direção no Instituto de Artes em Moscou. Quando ele foi lá para Moscou estudar, ele acabou aprendendo muitas técnicas e formas diferentes de atuar, acabou aprendendo muita coisa relacionada ao teatro
com grandes nomes, com Stanislavski, Meyerhold. Ele aprendeu coisas com todos esses grandes artistas. O teatro pro Grotowski era um pouco diferente. Ele mesmo definiu o teatro dele como um teatro pobre. E dos pontos que ele achava super importante dentro do teatro era a união, a conexão com o público. Ele falava que o público tinha que ser participante de toda a situação teatral. Dada essa pauta, com essa leve introdução desses três atores, nós agora vamos abrir para um tempo de discussão, de perguntas e respostas mais a fundo sobre a técnica teatral de cada um deles. Agora a minha pergunta vai para a candidata Giovana. O que diferencia os gestos sociais dos gestos cotidianos? O gesto social remete à atividade do ser humano para dominar a natureza em que se encontra e se desencontra um com os outros. Mostra o comportamento humano em sua dimensão histórico-social. O posicionamento, situação social em que se encontra. Se diferencia dos gestos cotidianos que são abstratos, generalizados e remetem ao individual. Olá, boa noite. A minha pergunta de hoje, de agora, vai para a candidata Giovana e eu gostaria de saber aonde Grotowski centra o ato de fazer teatral. Grotowski centra o ato do fazer teatral no corpo do ator em cena e, consequentemente, no processo exaustivo de treinamento desse corpo, um corpo performance. Afirma que tudo que não é humano deve ser descartado de cena. Boa noite. A minha pergunta seria para o candidato Bolsotata, porém, por motivos de saúde, não é mesmo? Novamente não veio. Então a minha pergunta será para a candidata Giovana. Segundo Eugênio Barba, o que seria o corpo extracotidiano? É uma anatomia especial para o ator. Novo corpo, onde a presença física e mental modela-se segundo os princípios diferentes dos cotidianos. O corpo todo age e pensa com uma outra qualidade de energia. Espanchar energia, encontra-se e abre-se novos caminhos no corpo do ator. A minha pergunta agora vai para a candidata Sara. Quais foram as questões que Brecht trouxe para o teatro? Bem, candidata, o Brecht trouxe para o teatro questões relacionadas ao social e à política, sempre voltado para as questões dos trabalhadores. A minha pergunta vai para a candidata Sara. Quais eram as diretrizes de Grotowski? Bom, candidata, o Grotowski começou com diretrizes por meio de Moscou, onde ele começou a estudar com Stanislavski, Tyrov e Brecht. E depois disso, voltando para sua terra na Polônia, ele se formou como diretor e começou a ter diretrizes orientais por meio de máscaras, estudos de expressões faciais e depois danças exóticas. Boa noite, a minha pergunta vai para a candidata Sara. Do que se trata a partitura para Eugênio Barba? A partitura para Eugênio Barba trata-se de uma sequência de ações físicas e vocais que, por meio da repetição, alcançam a mente do ator, criando e chegando até a organicidade em sua atuação. A minha pergunta vai para a candidata Natália. Nos exercícios e no treinamento, Grotowski coloca toda a atenção no corpo e, secundariamente, na palavra. Por quê? Bom, minha querida Giovana, para Grotowski, a palavra nasce do corpo, portanto não poderá ser usada corretamente sem uma preparação física adequada. A partir disso que nasce o teatro pobre, através de estudos que ele faz com o corpo do ator. A minha pergunta agora vai para a candidata Nath. Barba encontrou princípios comuns, recorrentes, que norteiam o estado pré-expressivo do ator e que se encontram por trás da representação em diferentes lugares e épocas. Quais são esses princípios? Bom, candidata Bianca, ele usava o equilíbrio, a dilatação, a energia, o corpo decidido, a pré-expressividade e as partituras. Minha pergunta vai para a candidata Natália. Sabemos que o distanciamento ou estranhamento causa modificações no público. Quais eram os meios que Brecht usava para causar esse efeito? Brecht usa de alguns meios como música, projeção, quebra da quarta parede, máscara, maquiagem, poemas e entre outras coisas.
A minha pergunta agora seria para a candidata Possotata, que não compareceu ao debate. A minha pergunta vai para a Bianca. Como seria a formação do ator usando as técnicas de Grotowski? Olá, candidata Giovana. A formação do ator com base nas técnicas de Grotowski não consiste em aprender alguma coisa, e sim em eliminar a resistência do organismo. Não em acumular habilidades, mas na eliminação dos bloqueios do ator. O ator faz total entrega de si mesmo. A minha outra pergunta vai para a candidata Bianca. Qual é o objetivo do teatro antropológico? Olá, candidata Nath. Respondendo a sua pergunta, o objetivo do teatro antropológico é preservar a identidade do ator e do seu grupo. A minha pergunta vai para a candidata Bianca. Brecht pretendia que o público não confundisse arte com vida real. Por isso, o público era constantemente lembrado que aquela peça não era vida real. Como ele fazia isso? Respondendo o candidato Mike, ele fazia isso com as quebras da quarta parede, quebra da personagem, ausência de cenário, lâmpadas à mostra e com a interrupção de comentários sobre a realidade fora do teatro. A minha pergunta agora vai para a candidata Leila e eu queria saber o que é teatro de vanguarda. Respondendo a sua pergunta, candidata Sara, é um teatro experimental onde procuram a originalidade e coisas novas que há nas artes e na sociedade. Agora eu quero fazer uma pergunta para a candidata Leila. Qual a diferença entre o teatro rico e o teatro pobre de Grotowski? Bom, candidata Bianca, no teatro rico, digamos que ele é cleptomaníaco, rouba de outras artes, como por exemplo músicas, artes plásticas. Já no teatro pobre, abre-se mão dos figurinos, do cenário e a interação entre o ator e o espectador é muito importante. A minha pergunta vai para a candidata Leila. É verdade que para Brecht o cenário não era importante? Sim, é verdade, candidato Mike. Para Brecht, o cenário não é tão importante, e sim o discurso do ator-narrador. Pois o ator nunca pode se tornar a personagem por completo, e sempre lembrar o público que aquilo é uma peça. A minha pergunta agora vai para o candidato Mike e eu gostaria de saber qual que é o objetivo do distanciamento criado por Brecht. Boa pergunta, candidata Sara. O Brecht propôs essa técnica de distanciamento para eliminar, erradicar as emoções que o público poderia sentir com a história. Ou seja, eliminar a catarse. Pois se o público se emociona com aquela história, com a personagem, com a trama, isso pode fazer com que ele não tenha a reflexão necessária para o entendimento da mensagem que aquela peça, que aquele espetáculo quer transmitir. Agora a minha pergunta dirige-se ao candidato Mike. Mike, o que significa antropologia teatral? Bom, companheira Leila, a antropologia teatral nada mais é que o estudo do comportamento humano pré-expressivo, onde o ator usa as suas técnicas, a sua pesquisa, o seu estudo do cotidiano, do extra-cotidiano, para intensificar a sua presença física e mental. Com isso, ele não vai precisar necessariamente de um texto para transpor a mensagem que quer passar. Somente com a sua vibração corporal o público vai entender a mensagem que querem passar. Minha pergunta agora vai para o candidato Mike. Mike, o que é teatro ritual? Bom, meu querido candidato Totarelli, no teatro ritual, o ator tem que trocar energia com o público, tem que haver uma interação, é abrir espaço para criar a relação que aquele espetáculo, que aquela peça, que aquele elenco quer criar com o público, toda essa interação. A minha pergunta vai para o candidato Totarelli. Totarelli, o que caracteriza o teatro pobre de Grotowski? Bem, o uso da expressão corporal como o primeiro meio de comunicação e deixando em segundo plano o uso da sonoplastia, figurinos, luzes e etc.
Minha pergunta vai para Totarelli. O que o período histórico vivenciado por Brecht influenciou em sua trajetória no teatro? Bom, ele viveu um período de muita repressão na Segunda Guerra e encontrou nos ideais marxistas a fonte da voz coletiva que o inspirou no desenvolvimento de um teatro onde a massa saísse pensante. Pois bem, agora tenho mais uma pergunta para o candidato Totarelli. Qual é o objetivo do teatro antropológico de Eugênio Barba? Bem, respondendo a sua pergunta, o objetivo é dotar o ator da capacidade de controlar seus instrumentos de uma forma bela e atraente. Depois dessa nossa última resposta, a gente encerra esse nosso debate e fica agora as ideias de cada um, o que cada um propõe. Então, escute com carinho cada uma delas e vote com consciência. Até a próxima!